Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graças a Deus, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Belos louvores. E iremos nesse momento a reflexão da palavra de Deus. Palavra de Deus essa que nos é trazida nesta noite. Na primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 2. Nós vamos entender essa noite em que constitui-se a mensagem de Paulo. Em que se constituía a mensagem de Paulo. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo de número 2, o apóstolo fala assim à igreja: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus amados, queridos em Cristo Jesus, já falamos essa noite a respeito do processo terrível que era a crucificação. Agora nós estamos meditando a respeito do que o apóstolo São Paulo afirma na sua palavra, no capítulo 2 e no versículo 2, aonde Paulo, ele fala, ele explica, ele resume aqui a sua pregação. Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus queridos, nós precisamos discernir a mensagem da cruz. Nós precisamos entender o que foi a crucificação de Cristo e o que ela trouxe para nós. Vivíamos, segundo o profeta Isaías, desgarrados, segundo o salmista, no lamaçal de pecado. Mas aprove ao Senhor, que nos arrancou no charco de lodo, firmou os nossos passos, colocou um cântico novo na nossa boca, e hoje podemos afirmar que Cristo vive em nós. Mas, queridos, o tempo passou, a igreja do Senhor, ela se preparou, a teologia, os cursos, a filosofia, a sabedoria humana adentrou a igreja, e com isso a mensagem da cruz foi colocada de lado, para que a mensagem do conhecimento pudesse formar doutores, pregadores, PhD e por aí vai. Hoje, a mensagem do Cristo que morreu na cruz para salvar o bêbado, a prostituta, para salvar o drogado, para salvar, para libertar, para levar ao céu, está sendo colocada de lado por mensagens teológicas de sabedoria humana. A cidade de Corinto, meus amados, era um lugar marcado pela promiscuidade, pelo orgulho humano e pela sabedoria humana. Debates filosóficos, a vaidade do homem era grande na cidade de Corinto, e a igreja do Senhor estava ali inserida, e o apóstolo São Paulo escreve a essa igreja, fazendo aqui a defesa do evangelho da cruz, o evangelho da crucificação, o evangelho de um Deus que mandou o seu único filho para morrer por mim e por você, pecadores, ruins, avessos, separados
separados de Deus, filhos da ira, filhos da perdição, filhos do pecado. Estávamos distante de Deus. Era necessário que o Cordeiro de Deus morresse naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de voltar para Deus, de ter comunhão com Deus. E Paulo agora fala à igreja dizendo: porque nada me propus, eu não vim aqui propor a vocês cursos teológicos, eu não vim aqui propor a vocês a filosofia grega, a filosofia dos gregos ou dos romanos. Eu não vim aqui falar da sabedoria dos persas, eu não vim aqui falar da ciência dos egípcios, eu vim aqui pregar a Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz ainda tem poder, a mensagem da cruz ainda salva, a mensagem da cruz ainda liberta. A igreja em Coríntio havia se deixado influenciar por essa cultura do saber humano, dos filósofos, da vaidade. Meus queridos, hoje nós vivemos a época em que a mensagem da cruz de Cristo está sendo colocada de lado. Você vê mensagem de autoajuda, você vê mensagem que o barco não vai afundar, você vê mensagem que o gigante vai cair, você vê mensagem que a muralha vai cair por terra, você vê mensagem de todo jeito, de todo tipo, para todos os públicos. Mas eu quero dizer para você, pregador, você que me ouve esta noite, volte para a simplicidade do Evangelho. A mensagem que salva não é a mensagem teológica, não é o gigante, não é a muralha que vai cair. A mensagem que salva é a mensagem da cruz do meio, é a mensagem do filho do carpinteiro, é a mensagem do filho da irmã Maria, é a mensagem de Jesus o Galileu, é a mensagem daquele que nenhum mal fez, mas que foi condenado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia e está no nosso meio. A mensagem da cruz ainda é a mensagem principal do Evangelho e da igreja. Pode inventar o que inventar, pode estudar o que você quiser, se forme, seja doutor, seja PhD, seja o que você quiser, mas nunca deixe de pregar a mensagem da cruz, porque é essa mensagem que salva, é essa mensagem que liberta, é essa mensagem que leva para o céu. A igreja de Coríntio valorizava pregadores eloquentes. É como está hoje a igreja, irmão. Quando vem o doutor fulano de tal, os crentes nem dormem direito, pensando na grande palavra que vai vir. Aí muitas vezes o camarada prega meia hora, 40 minutos, 1 hora, e chama a igreja de fria, e manda o povo levantar a mão, e manda o povo dar glória a Deus, e não sai nada. Você sabe por quê, meu irmão? Porque só é conhecimento. Agora fale da cruz, fale do homem da cruz, fale daquele que morreu na cruz do meio, fale daquele que até na hora da morte salvou, fale daquele que está vivo no meio de nós, mas que foi crucificado por amor à minha alma e à tua. Fale da mensagem da cruz. Pregadores eloquentes. E sabe o que é que acontecia, irmão? Criava divisões. A igreja estava se afastando da simplicidade do Evangelho. Aí Paulo chega na igreja e diz: escutem, eu vim aqui, vocês sabem, mas eu nunca preguei outra coisa. Eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não vim aqui, meu irmão, meu querido irmão de Corinto, dizer que o teu barco não vai afundar, que você vai conseguir, que você vai prosperar, que você vai se dar bem. Não, eu vim aqui dizer que Jesus morreu na cruz para você ser santo. Eu vim aqui dizer que Jesus morreu na cruz para que você tenha vida e vida com abundância. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. A mensagem de Paulo se resumia a uma coisa: nada além do Cristo crucificado.
A cruz era vergonha, a cruz era vitupério, a cruz, amados, era o pior e mais terrível método de matar e de alguém morrer. As pessoas morriam asfixiadas, sem poder se defender de maneira nenhuma, era exposto à vergonha, ao vitupério, e ele enfrentou isso, e não só isso, porque com a cruz, na hora em que ele estava morrendo na cruz, o meu e o seu pecado veio sobre ele, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Escute, tem gente que já está saindo da live, tem gente que já está saindo porque ele pensou que eu ia dizer aqui, irmão, que ele ia conseguir, que ele ia chegar do outro lado, que o gigante ia cair. Eu não quero nem saber de muralha nem de gigante esta noite. Eu quero é que você volte para a simplicidade do Evangelho, e o Evangelho é Cristo e este crucificado. Paulo escreve e faz uma declaração impressionante, porque Paulo tomou uma decisão, irmãos. Paulo era formado aos pés de Gamaliel, Paulo conhecia toda a filosofia grega de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Irineu, mas Paulo coloca tudo isso de lado. Paulo toma uma decisão e diz: eu não quero saber de ensinamento de homens, é porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz, irmão, é aquela mensagem que faz o doutor sentar e ouvir o analfabeto pregar. A mensagem da cruz é aquela que faz o coração arder. A mensagem da cruz é aquela que faz a lágrima cair no rosto. A mensagem da cruz é aquela que converte o coração do homem. A mensagem da cruz é aquela que muda caráter, muda a vida, muda procedimento. Por isso que está, irmão, esta bancarrota solta aí no meio dos cristãos. Sabe o que é que está faltando? É falar da cruz, é pregar a cruz. Esta semana nós estaremos pregando sobre a mensagem da cruz. Paulo fala: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo toma algumas decisões na sua pregação. Primeiro, Paulo decidiu não saber de sabedoria humana e de filosofia grega. A igreja de Corinto, irmão, amava a retórica, os discursos bonitos, os argumentos filosóficos. Paulo poderia ter usado tudo isso, mas não quis. Por quê? Porque a sabedoria humana, da autoexpressão, da autoafirmação, da autoexaltação, irmão, anula o efeito da cruz, porque cruz é sofrimento. E Jesus, ele nos chama e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para as vossas almas. Agora ele também diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é renúncia, cruz é deixar de lado o ego, cruz é deixar o eu morrer para que Jesus apareça. A primeira afirmação de Paulo é deixar de lado toda a sabedoria humana, toda a filosofia grega e partir para uma mensagem somente. E que mensagem é essa? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A segunda decisão de Paulo é não saber de discussões políticas e sociais. Mas tem muita gente se perdendo aí, meus queridos. Muitos pregadores. Outro dia eu estava numa igreja e o camarada decidiu tocar em nome de políticos e causou um mal-estar. A unção cessou,
a glória de Deus foi embora e só ficou o discurso. Paulo, ele viveu sobre a opressão romana, mas ele não fez da política o seu púlpito, porque o evangelho não é ideologia terrena, a mensagem da cruz não é política, a mensagem da cruz é um homem que morreu por mim e por você. Pare com esse negócio de estar pregando política na igreja, pare de dividir o corpo de Cristo entre aqueles que são desse ou daqueles. Jesus morreu por todos, Jesus disse: vinde a mim todos, Jesus disse: vinde a mim todos, é de direita, é de esquerda, é do lado, é de trás, é de frente, é batista, é metodista, é pentecostal, é anabatista, seja quem for, Jesus disse: vinde a mim todos. E Paulo sabia disso. Por isso que Paulo diz: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Terceira decisão de Paulo é não saber de tradições e debates religiosos. O que a gente mais vê, amados, no YouTube da vida aí são debates. Debate, né? Sobre eleitos, sobre predestinados, se vai ter arrebatamento antes da tribulação, se depois da tribulação, é isso, é aquilo, é tanto do debate, é tanto do debate religioso, irmãos. Mas a palavra de Deus, Paulo diz, irmãos, que nada propôs saber, irmãos, senão uma mensagem só. A mensagem de Paulo é uma mensagem só: Cristo e este crucificado. Quarta decisão de Paulo: não saber de experiências pessoais e espirituais. Paulo foi o homem que mais teve visões do céu. Paulo dizia: se no corpo ou fora dele, não sei. Mas Paulo diz que viu coisas inefáveis. Mas a mensagem de Paulo não era a respeito de visão, do que ele tinha visto no céu, não. Aquilo ele guardou como ensino para ele, como esperança para ele. A mensagem de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. E pregador, irmão, começa a pregar, de repente não tem mais nada para dizer, irmãos. Aí começa: Deus vai mandar isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. O Senhor está falando, quando na verdade Deus não está falando nada, irmão. É só coisa da cabeça dele. E as pessoas vão para casa esperançosas, aí a promessa não acontece. O camarada fica decepcionado, alguns abandonam a fé por causa desta mensagem que não foi de Deus, porque a mensagem de Deus é uma só, queridos, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quinta e última decisão de Paulo em Coríntios capítulo 2. Decidiu não saber de técnicas de autoajuda. Amado, tem gente que está usando demais isso na igreja. Coloca um fundo macio, como esse que eu estou usando aí, né? Até pior, irmãos. Tem outros que botam mesmo a psicologia em prática. Alguns usam até de hipnotismo, técnicas de autoajuda. Toca no teu irmão, vira para ele, olha para ele, fala para ele, aponta para ele, e a mensagem da cruz é colocada de lado. Meu querido, Jesus não te chamou para tu ficar, irmão, brincando com a vida dos outros, falando de quer autoajuda, compra um livro, irmão, de autoajuda. Agora, se você quer pregar a palavra de Deus, pregue o Cristo e este crucificado. Capítulo 2, para terminar, versículo de número 4, Paulo diz: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito Santo e de poder. A mensagem da cruz ainda salva, a mensagem da cruz ainda liberta, a mensagem da cruz ainda é a principal mensagem. Que Deus em Cristo os abençoe e que esta mensagem toque o teu coração.